Bem-vindo ao canal, eu sou a Mamãe Fabi e hoje nós vamos falar sobre as necessidades nutricionais das crianças. Bom, esse tema foi sugerido por diversas mamães que escrevem aqui para o canal e por isso eu resolvi fazer uma pequena introdução, porque muitas vezes a mamãe tem uma dúvida objetiva. Eu queria saber a necessidade nutricional, eu queria saber quantos gramas de comida eu coloco no pratinho do meu filho, né? Queria saber quantos ml de mamar eu coloco na mamadeira, ou se o meu filho que está sendo amamentado no peito, ele está satisfeito ou não, se ele está sendo bem nutrido ou não. Então, introduzindo a questão da necessidade nutricional para vocês, eu diria o seguinte: não tem fórmula mágica para a necessidade nutricional do seu filho especificamente, assim como não tem para você ou para mim. Cada indivíduo é único e possui necessidades únicas. As necessidades nutricionais estipuladas, quando a gente vê se o seu pediatra ou nutricionista mostrou a pirâmide alimentar, se ele te mostrou os guias alimentares ou se você mesma pesquisou na internet a respeito desse tema, você encontrou alguma informação que é um direcionamento Brasil ou um direcionamento mundo acerca da alimentação. Porém, cada necessidade é individual. Então, o que são esses guias, a pirâmide alimentar e todas essas orientações gerais que a gente recebe, tanto do pediatra quanto na cartilha da criança, aquela cadernetinha que vem das vacinas, sabe? Tudo. Que orientações são essas? De onde surgem? Essas necessidades nutricionais, elas são uma estimativa, elas são baseadas na população em geral. Então, aquele número, ele não é absoluto, ele não é exato e ele não foi feito especialmente para o seu filho. Cada criança é única. Os guias alimentares são baseados em estatísticas, em pesquisas populacionais e são uma média geral da população em cada faixa etária. Então, quando você estuda, por exemplo, você encontra uma necessidade nutricional de 500 calorias, quando você ouve dizer, por exemplo, para um adulto até, numa dieta estimada de 2.000 calorias, né? Quando a gente vê rótulos, a gente costuma encontrar esse número, aquilo é uma estimativa. Tem pessoas que vão precisar de muito menos calorias, tem pessoas que vão precisar de muito mais calorias, varia de acordo com o biotipo, varia de acordo com a questão genética, varia de acordo também com o nível de atividade daquela pessoa. E com os bebês, com as crianças, não poderia ser diferente. Esses conceitos são extremamente importantes porque eles funcionam como base para as orientações nutricionais, para as políticas governamentais sobre a alimentação e por aí vai. Porém, você não deve levar isso a ferro e fogo e entender que aquele número é exatamente o que o seu bebê deve ter. E eu vou te explicar por quê. Conceitualmente, a necessidade nutricional de um indivíduo é o que ele precisa de macronutrientes. Lembra, a gente conversou sobre isso? Carboidratos, gorduras, lembra disso? Proteínas. O que ele precisa de macronutrientes e de micronutrientes para que o organismo funcione plenamente de uma forma ótima. E no caso das crianças, a necessidade nutricional deve levar em conta o crescimento. Por isso, a necessidade nutricional de um bebê é bem maior do que a de uma criança maior, porque ele está em pleno crescimento. E aí na puberdade, novamente, quando a criança tem ali o seu estirão, seu último estirão de crescimento, volta-se a precisar de um valor energético bem maior, de mais macro e mais micronutrientes. Naturalmente, o apetite da gente, quando bem administrado, quando a gente aprende a noção de saciedade e de fome, naturalmente o nosso apetite tende a obedecer essa regra e naturalmente a gente quer comer mais ou a gente quer comer menos porque precisamos de mais ou precisamos de menos. E é por isso que é importante que o seu filho
tenha uma educação alimentar bacana, o suficiente para que ele não desenvolva distúrbios alimentares e queira comer por motivos como ansiedade, medo, ou tenha maus costumes, né? Então ele ingira muitas calorias vazias para que ele não tenha um excesso. Ou também que não tenha falta, usar da greve de fome como chantagem emocional e esse tipo de coisa. Porque se o organismo dele for obedecido, se a natureza dele for obedecida, ele vai tender a agir corretamente quanto à comida. Eu vou te dar um exemplo de necessidade nutricional que varia demais e que qualquer orientação genérica pode ser bizarra. A vitamina D. Então a gente ingere a vitamina D, sim, e qual é a necessidade nutricional de vitamina D? Poxa, depende, porque a gente precisa do sol para a síntese dessa vitamina, para que ela seja aproveitada pelo organismo. E aí, se você mora num lugar mais exposto ao sol, mais quente, né? Ou se você se expõe mais ao sol ou menos ao sol, isso vai variar muito. Então a sua necessidade nutricional vai ser muito diferente de uma pessoa que está sempre na sombra, está no frio ou está sempre escondido do sol. Outra coisa que varia muito é a necessidade de ácidos graxos essenciais, que são as gorduras boas, vamos dizer assim. Essas gorduras são essenciais para a nossa síntese de hormônio. E quando a gente produz mais hormônio, né? A gente tem os hormônios do crescimento lá no início da vida, a gente tem os hormônios para desenvolvimento sexual. Então, nesses momentos de alta produção hormonal, de muitas mudanças hormonais, essa necessidade se altera. A própria genética altera, distúrbios hormonais alteram. Então, um guia único, um número absoluto é muito difícil de ser determinado. Outro problema de se definir necessidades assim tão absolutas, principalmente para as crianças. Quando os órgãos aí, mundiais ou nacionais determinam um número de calorias ou uma quantidade de determinado nutriente para a criança, esses números são criados em cima de uma população infantil saudável. Então uma criança tal idade, tal tamanho, ingere tanto de carboidrato, é uma criança, em geral, na população saudável. Porém, os guias de alimentação infantil não preveem o efeito disso a longo prazo. Então, eles são baseados na vida atual da criança saudável. Eles não preveem o que acontece no futuro. Então, ainda há muitas dúvidas e diversas discórdias entre os profissionais. Então, alguns profissionais que acreditam que uma ingesta maior ou menor de proteína versus carboidrato poderia levar a melhores ou piores efeitos no futuro. E aí, o guia atual é o guia que nos deu uma população atual de muitos obesos. Então, será que esse guia está certo? Será que é isso que deve ser seguido? Muitas dúvidas cercam essas necessidades nutricionais, esses guias genéricos. E daí a importância de você buscar um nutricionista ou um médico nutrólogo para consultar o seu filho e para você entender exatamente as necessidades dele e não de um guia genérico que não reflete a sua realidade individual. O leite materno é um ótimo exemplo dessa diferença e do quanto ela pode ser enorme, grandiosa. Uma criança pode mamar ali, estou falando entre os 0 e 6 meses, que é a orientação básica, né? Entre os 0 e 6 meses é inquestionável que a amamentação exclusiva, leite materno exclusivo do 0 aos 6 meses é a melhor hipótese de alimentação para uma criança. Então, nessa idade, essa criança que é super saudável, mamando só no peito, está desenvolvendo plenamente sua capacidade, está crescendo, está num peso bacana. Essa criança, ela pode estar mamando entre 500, 550 ml até mais de 1 litro, às vezes chega a 1 litro e 100, 1 litro e 200 ml de leite. Então imagina só, essa variação de mais de 100% muitas vezes, ela é enorme, não é? Então uma criança vai precisar ali de 600 ml, a outra vai precisar de 1 litro. Imagine como é que a gente pode definir então
então a necessidade nutricional das crianças entre 0 e 6 meses, se elas são tão diferentes assim, com a melhor alimentação do mundo. Aqui no canal e em tudo que você lê, escrito por mim, desenvolvido por mim, e o que eu acredito como indivíduo, né? E se você curte aqui o canal e curte o meu trabalho, você sempre vai ver coisas nessa linha. A minha crença é na individualidade. O que eu realmente acredito é que essa individualidade deveria ser muito mais respeitada do que é atualmente. Infelizmente, não é todo mundo que vai ter a oportunidade de estar com um nutricionista, né? Nutricionista pediátrico, principalmente, porque muitas vezes o nutricionista não tem esse pezinho lá na pediatria e não tem essa especialidade, né? Então, tem muitas cidades no Brasil que sequer tem um nutricionista pediátrico. Mas essa necessidade individual, para mim, é o que há de melhor em termos de futuro. E atualmente, se você tem a oportunidade de levar o seu filho em um nutricionista ou em um médico nutrólogo, eu acho que é o que há de melhor para você e para o seu filho, para você ter plena consciência, plena confiança de que ele está tendo a melhor nutrição possível. As necessidades nutricionais são individuais e guias são meras diretrizes estatísticas, são guias para a população como um todo e não devem ser levados a ferro e fogo. Poxa, Fabi, então não adianta nada, a gente te pediu para falar sobre necessidades nutricionais e você acha que nenhum guia desses vale nada. Como é que é? Como é que eu faço então? Como é que eu vou saber se o meu filho está sendo bem alimentado ou não? Horas, é lógico que esses guias têm a sua importância, porém, eles não levam em conta a individualidade do seu filho. Como que você vai saber se o seu filho está se desenvolvendo corretamente? Lembra, a gente falou sobre o crescimento infantil. Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhada aqui, vou colocar o link, tá bom? Bom, no vídeo sobre crescimento infantil, nós falamos sobre os gráficos de crescimento e desenvolvimento. Se o seu filho está crescendo certinho na curva, se ele está com um peso adequado, circunferência craniana adequada, ele está certamente sendo bem nutrido. Os problemas graves de nutrição refletem no crescimento da criança, porque a boa nutrição infantil, a necessidade nutricional infantil, ela prevê o crescimento pleno, o aproveitamento máximo do potencial genético daquela criança em termos de crescimento e desenvolvimento. Então, o seu pediatra vai fazer diversas perguntas e observar, inclusive, o comportamento da criança. Se ele está firmando a coluna, se ele está com pleno funcionamento intestinal e a medida, né, tanto a altura quanto o peso e circunferência da cabecinha. E tudo isso vai demonstrar se o seu filho está ou não tendo uma nutrição adequada. Então é através do crescimento e não através de cálculos matemáticos de números de calorias ou o tamanho da mamadeira que você vai entender se o seu filho está sendo bem alimentado. Qualquer desvio nas curvas de crescimento, tanto para baixo quanto para cima, deve ser observado com muita atenção e cuidado o mais rápido possível. Quanto mais cedo você olhar, melhor, mais rápida vai ser a solução do problema e mais a criança vai estar protegida para o futuro contra problemas como a obesidade, colesterol alto, hipertensão, diabetes e muitas outras doenças, até mesmo câncer. Então, não se preocupe com necessidades nutricionais em números. Peito, até os 6 meses, obrigatoriamente, sempre que possível, a não ser que não seja possível. Até os 2 anos, desejável. A partir dos 6 meses, começamos a alimentação complementar, que será o nosso próximo vídeo. Vamos falar de introdução alimentar, o vídeo mais esperado aqui do canal. E eu espero você lá. Curtiu? Curta o canal, acompanhe as novidades e eu te vejo em breve. Tchau!